Mas agora vamos lá. Hoje nós vamos começar a trabalhar nosso segundo bimestre e a nossa primeira aula remota para o primeiro ano do ensino médio. O conteúdo é Oriente Medieval. Então, nós aqui neste capítulo nós vamos trabalhar a questão da queda do Império Romano do Ocidente, que acontece no século V depois de Cristo, e então dar-se início a partir daí a formação de um grande império do lado oriental, o Império Romano do Oriente. Os bizantinos e árabes, eles foram responsáveis pela preservação de muitos conhecimentos e elementos culturais greco-romanos, relativamente adormecido pelo lado ocidental ao longo de todo o período da Idade Média. A civilização bizantina, ela se caracteriza pela presença de uma diversidade de povos. Seus domínios estendiam desde os territórios da civilização da Antiguidade Oriental, como por exemplo Egito, Mesopotâmia, Palestina, Fenícia, e por volta então do século IV a.C., o território do Império Bizantino ele já havia sido conquistado pelos macedônios, e ali a cultura helenística fundiu-se com as culturas locais. Essas terras, posteriormente, elas foram incorporadas ao Império Romano. No século V, os constantes ataques de povos germânicos às cidades romanas tornaram esses lugares pouco seguros. Acontecendo dessa forma o processo de ruralização, ou seja, as pessoas se achavam mais seguras morando no interior, na zona rural, do que nos centros urbanos daquela época. A partir do século V, o Império Romano do Ocidente ele passou a ser chamado de Império Bizantino. Sua capital, então, a antiga cidade de Bizâncio. Esse nome Bizâncio ele tem origem do rei Bizos, é um rei mitológico. Nós temos aqui o mapa apresentando o Império Bizantino, e você pode observar que há uma divisão entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, como eu marquei aqui, tá? Para vocês observarem. Aí, está marcado, bem marcado. Diante disso, você observa o quê? Que o Império Romano do Oriente ele era banhado pelo Mar Mediterrâneo, Mar Negro, e toda essa faixa litorânea ela foi muito propícia ao comércio marítimo e também desenvolveu a agricultura, devido à facilidade para exportar os produtos. Atividades econômicas foram fundamentais, como por exemplo a manutenção e a centralização e estruturação do governo autocrático. A agricultura da antiguidade aos dias atuais, ela se torna um dos elementos mais importantes da economia em qualquer país, tá? Em todos os países, principalmente europeus e do continente americano. O comércio, a manufatura também faziam parte da economia bizantina. A estrutura social da cidade bizantina era extremamente hierarquizada, como ocorre nos dias atuais. Toda sociedade tem as suas hierarquias. Nos dias atuais, por exemplo, nós vemos classe média alta, classe média, digamos assim, as pessoas que vivem à margem da linha da pobreza e etc. por aí. A cultura bizantina ela foi profundamente marcada pela presença da herança clássica, em especial a cultura grega, que até os dias atuais se faz presente em nossos conteúdos didáticos. O reinado do imperador bizantino Justiniano ele foi o mais importante período desse império, que vai de 527 a 565 depois de Cristo. E a religião cristã ela foi utilizada como elemento unificador da população. Lembrando que em 1054
ocorreu o cisma do Oriente, que é a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do Império Bizantino, Igreja Católica Ortodoxa do Império Bizantino. 1054 ocorre essa divisão. Nós temos duas iconografias apresentando a questão do Cristo Redentor, tá? Fonte da vida, e também o exemplo do ícone da arte bizantina. Nós temos aqui, no campo político, por exemplo, a questão do imperador. Ele tinha grandes poderes e governava de forma autocrática e despótica. Significa dizer, ele era o dono do poder. Ninguém mais no império tinha poder, ele estava acima da lei, ele era a lei. O governo de Justiniano, então, ele é o que mais se destaca nesse momento. Nós temos outro mapa que apresenta aqui a extensão, tá? Que era a pretensão do imperador bizantino de Justiniano em fortalecer o Império Romano como era na Antiguidade. Tá? Como era na Antiguidade. Nós temos aqui uma pretensão, só que eles chegaram a conquistar a Península Ibérica, norte da África, a Península Itálica, mas não conseguiram dominar por longos tempos. Foram conquistas efêmeras, quer dizer, breves. Outro ponto, nós temos aqui o maior símbolo do Império Bizantino, que é a Catedral, a Basílica de Santa Sofia. E esses minaretes aqui que apresentam essas torres já são uma representação da cultura árabe. Isso acontece quando os árabes turcos otomanos invadem e conquistam Constantinopla. Então são elementos que caracterizam a cultura bizantina. Outro ponto, nós temos, já falando aqui do declínio do Império Bizantino, e apresenta aqui na catedral, vocês podem observar que as pessoas elas estão dentro da catedral de forma minúscula. Isso significa dizer, a imponência, a altura da catedral, que Deus é maior e que somos muito pequenos diante de Deus. Outro ponto que nós vamos assinalar aqui, o Império Bizantino do século X até o século XI. Aí observe toda a configuração, tá, do Império Bizantino, aqui toda a região da Anatólia, uma partezinha aqui do sul da Itália. E a queda se dá então com a conquista do povo turco otomano, como já referi anteriormente. A religião cristã bizantina, ela tem dois elementos que destacam e diferenciam essa religião da religião católica apostólica romana, que é a questão do monofisismo. Eles acreditavam em Jesus como um ser apenas divino, não acreditavam que ele veio e viveu na terra como um ser humano. E o outro ponto é a iconoclastia, quer dizer, eles consideravam a idolatria e toda a representação, veneração, as imagens ou pinturas, pois além de estarem contra o dogma da igreja. Então eles eram contra a iconoclastia, tá? Eram contra as imagens, eles eram iconoclastas, eram contra as imagens. Mais uma vez, iconoclastia. Os cristãos ortodoxos não acreditavam nas imagens que os católicos punham dentro das igrejas. O outro ponto aqui, nós falamos da civilização muçulmana. Aí você vai observar o mapa da Península Arábica e ver todo o processo de expansão islâmica, quando o islamismo foi criado, Maomé como unificador da religião árabe, que era um povo politeísta e dividido em tribos, e então essa unificação acontece com Maomé. E aqui o grande templo de peregrinação da cultura islâmica. O outro ponto, nós temos aqui os pontos principais da cultura islâmica, da religião islâmica: profissão de fé, Deus único, oração 5 vezes ao dia, contribuição, ou seja, esmola, o jejum durante o Ramadã e a peregrinação a Meca. Esses são os pontos principais da religião islâmica. Um forte abraço. Vamos fazer então a atividade do final do capítulo. Quando retornarmos ao nosso próximo vídeo aula,
nós vamos corrigir as atividades deste capítulo que estão expostas no finalzinho. Procure também ver vídeos, aulas sobre este conteúdo. Há uma vasta bibliografia que você pode ler sobre o assunto e diversos vídeos que você pode encontrar com excelentes apresentações. Até o nosso próximo encontro.